Boa noite a todos. Meu nome é Marisa Haas e eu serei a expositora doutrinária desta noite. Então, para iniciarmos, faremos a leitura breve do nosso Evangelho com a nossa prece de abertura e, na sequência, então, as nossas reflexões sobre o tema. O trecho que caiu para a nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. O poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele. Lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Bem importante este trecho, que fique para nos auxiliar durante as nossas reflexões dessa noite. Então, assim, elevando os nossos pensamentos ao alto, rogando a proteção amorosa de Jesus, de Joaquim Cacique de Barros, para que nos acompanhem neste trabalho desta noite. Pedimos boas reflexões, bons pensamentos e capacidade para absorvermos a essência das mensagens aqui trabalhadas. Que assim seja. Bem, então, o tema da nossa exposição de hoje é sobre longevidade, criação de hábitos saudáveis e a importância de orar e vigiar. Eu trouxe alguns trechos para que a gente possa, para ir norteando, os nossos pensamentos e as nossas reflexões. E uma das coisas que é importante que a gente possa iniciar é que atualmente, conforme nos traz o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele nos mostra que se mantém no país a tendência de envelhecimento da população. Em 2019, o número de pessoas com mais de 60 anos no país já era superior em 6 milhões ao de crianças com até 9 anos de idade. Então, a expectativa média de vida no Brasil é de 75,4 anos. Isso é a estatística de 2017. Então, a proposta de hoje é que para que a gente possa pensar em como nós estamos nos trabalhando nesta perspectiva de
sermos longevos, e também na perspectiva de quem já está nesta etapa da vida, de que forma ainda se pode trabalhar essas questões sobre a criação de hábitos saudáveis e também da importância do orar e vigiar, né? Para esta fase principalmente, que é a que estamos falando nesta noite. Existe uma questão muito importante para que a gente possa refletir, que é a nossa questão da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. A ciência já nos traz algumas importantes reflexões sobre essas três faixas, né? Tanto que já se fala, já existem pesquisas que trazem a importância da espiritualidade, ou a importância da religiosidade para uma vida saudável. E até temas como a espiritualidade e a superação, enfrentamento para as doenças. Então, sobre estes três pontos, eu acredito que seja muito importante que a gente reflita, começando pela nossa mente. O que fazemos, o que temos feito e o que nós poderemos fazer como investimento para a nossa mente, pensando nessas condições que estamos falando, né? Pensando que a nossa mente, ela é uma das bases, ou até dizermos, por que não dizermos que ela seria mais importante para o resto, né, da nossa matéria. Então, de que forma nós temos cuidado dela? De que forma eu posso investir na saúde da minha mente? Atualmente, nós temos ouvido muito falar sobre pensamentos positivos, sobre técnicas de relaxamento, sobre yoga, sobre leituras edificantes, leituras que acalmam, leituras que trazem bem-estar, além também de outras terapias complementares, né, na área médica, na área da saúde. Então, de que forma eu tenho alimentado a minha mente? Vejamos bem que a nossa mente, ela precisa constantemente de combustível para que ela se mantenha saudável. Pensemos, fazendo uma breve comparação, uma breve ilustração. Pensemos como nós nos sentimos quando nós temos pensamentos de cólera, pensamentos de raiva, pensamentos de rancor. Façamos uma autorreflexão. Como que nós sentimos o nosso corpo ao emitirmos estes pensamentos de cólera, de raiva, de angústias? Com sinais de alerta, com sinais de perigo, sinais que ele não consegue codificar sem a nossa ajuda. Quando sentimos ódio, eu até hoje não conheci nenhuma pessoa que diga que se sentiu bem
sentindo ódio. O ódio traz raízes muito ruins, assim como o rancor, assim como os ciúmes, trazem para dentro de nós vibrações que aos poucos acabam se alojando no nosso corpo físico com uma carga muito pesada. Essa carga, se a gente for chamar dessa forma, é como se fosse pequenas ventosas, como se fossem pequenas, eu associei a ventosas no sentido de exatamente como se fosse uma ventosa que se agarra, fica ali, é difícil tu tirar, e se tu tirar e forçar, acaba trazendo algum dano, algum machucado. Esses sentimentos ruins, eles, conforme tu vai alimentando eles vão ficando e vão sugando as nossas energias, as nossas boas energias. Então, pensemos nós no sentido do quanto nós temos no nosso dia a dia dado mais valor, mais importância a esses sentimentos que mais nos prejudicam do que nos auxiliam. E do outro lado, pensemos também o quanto nós temos investido em pensamentos positivos, na prática do perdão, o quanto nós temos investido na nossa fé, o quanto nós temos investido em sentimentos como gratidão. E eu sei que é muito difícil nós pensarmos em gratidão quando nós estamos passando por situações adversas ou quando estamos passando por situações de doenças físicas ou doenças da alma. É muito complicado falarmos de gratidão dependendo da fase em que nós encontramos. Mas ao mesmo tempo que estamos passando por situações adversas, não significa que no nosso entorno não estejam acontecendo coisas importantes, inclusive para que eu possa superar essas situações adversas. Como, por exemplo, se eu estou necessitando investigar algum quadro de doença, atualmente a medicina está tão avançada que traz recursos que eu recordo da minha infância, que minha mãe sempre trabalhou na área da saúde, que ela trazia exemplos das dificuldades de investigação. E hoje as investigações médicas estão muito além de 30 anos atrás. E 30 anos atrás é pouco tempo. Então, é neste sentido que a gente fala de pensar em gratidão. Porque nós não estamos sozinhos. Nós temos toda uma rede à nossa volta disponível para nos motivar, para nos apoiar, para nos acolher e assim nutrir a nossa fé para que possamos passar por estas provações, por estas expiações, por esses momentos mais firmes e também com algum olhar de gratidão. Pensemos então nesta questão dessa fase de vida que nós estamos falando como tema de hoje, a longevidade. Então a longevidade, ela pode ser entendida como algo que supera aquilo que se imaginava ter como comum.
ou seja, a expectativa de vida anteriormente. Então, atualmente, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, existem um número bem considerável de longevos, né? E será assim pelos próximos anos, um grande número de longevos em comparação ao número de crianças. Então, por isso a importância de nós pensarmos e refletirmos como estamos fazendo nessa noite. Nesta cartilha, que também baseou para que eu pudesse trazer algumas reflexões, é do Dr. Carlos Eduardo Durgante e outros colaboradores. Ele é médico geriatra, né? Ele pertence à AME Brasil, que é a Associação Médico Espírita, e ele é um grande expositor e tem vários livros que nos auxiliam muito a refletirmos. Eu separei alguns pequenos itens para que a gente possa ir pensando em como podemos modificar a nossa atualidade. Tanto a atualidade no sentido eu, Marisa, enquanto estou com 47 anos, então pensando se eu chegar, né, que é provável que eu chegue conforme a minha condição física, enfim, pensando em mim, se eu chegarei a essa possibilidade de longevidade, e pensando também na condição atual dos nossos longevos, né? Então, para os que estamos assistindo, na condição de como eu posso ainda investir na minha saúde, na minha mente, no meu corpo e no meu espírito, para que isso, de alguma maneira, transforme os meus dias com mais qualidade de vida. Aqui, nessa cartilha que eu mostrei para vocês, no capítulo 5, fala da dimensão do espírito, as necessidades espirituais dos idosos. E aí inicia assim: entende-se por necessidades espirituais a falta de algo que possa trazer consolo e alívio às dores do corpo e da alma, e que possam propiciar o bem-estar para ficar bem perante os desafios do processo de viver e de envelhecer. A espiritualidade é uma ferramenta poderosa que traz energias positivas em um potencial ilimitado, com implicações sobre o processo de saúde e de doença. Ela é o que dá sentido à vida, sendo um sentimento de foro íntimo, que amplia a consciência para o cuidado a si próprio e ao outro, remodelando a forma de viver, de ver e de relacionar-se na sociedade. A palavra espiritualidade deriva do latim spiritus, que se refere à respiração ou sopro divino, resignando o ser humano como ser espiritual, espírito que dá vida ao corpo material e fornece os talentos necessários para que sejamos os atores na construção da nossa história. E aí, ainda nos cita que sabemos que não existe uma receita pronta. O que propomos, então, enquanto reflexões, né, é trazermos alguns aspectos que julgamos importante, que apesar de conhecidos, os esquecemos com a correria e o estresse do cotidiano, que relutamos em ver simples os atos trazem mudanças significativas na conquista da qualidade de vida. E aqui, então, ele cita alguns itens que estão dentro deste ponto sobre as necessidades espirituais dos idosos, como o amor, como o respeito, como o diálogo, como a oração, como a fé, a esperança e a paz. Sobre a paz,
ele esclarece: somente conquistamos a paz quando exercemos plenamente a liberdade de conversarmos sobre nossas atitudes e vivências, ou seja, aquilo que inicialmente estávamos a falar, sobre as minhas emoções, como que eu lido com elas, o que eu tenho ultimamente dado mais importância nos meus sentimentos e de que forma eu estou trabalhando esses sentimentos. Realizar um balanço das emoções positivas e negativas, perdoando e perdoando-se, aceitando o que não pode ser modificado, e resignação na aceitação das provas diárias. Assim conquistamos a paz. E ele fala também sobre o idoso no centro espírita. Sobre o idoso no centro espírita, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, porque acho que vocês entenderão o porquê. Então, nós estávamos falando sobre o quanto nós precisamos olhar para a nossa mente, né? Enquanto saúde, de uma forma geral, e pensando na saúde do nosso idoso. Também, desta forma, como nós estávamos falando, sobre a nossa mente enquanto pensamentos positivos, como nós fazemos a nossa reforma íntima, se fazemos ou não. Já ouvimos falar sobre reforma íntima? Né? A sua casa espírita fala sobre reforma íntima? Acredito que sim. E aí eu pergunto, você tem assistido a algumas exposições, a alguns trabalhos que falam sobre reforma íntima? A reforma íntima é algo muito importante para que eu compreenda por que eu reajo desta e desta maneira diante de tais eventos. Por que eu fico com raiva quando eu escuto certas coisas? Por que me desperta ciúmes quando eu vejo tais coisas? Por que eu me sinto injustiçado quando algo acontece? A reforma íntima se dá devido a essa importância, que eu me entenda, que eu compreenda o porquê das minhas atitudes, ações e pensamentos. E aí, se a gente for para a parte do nosso corpo, nessa própria cartilha do Dr. Carlos Eduardo Durgante, ele também fala das terapias complementares espíritas, né? Que a nossa casa, que as nossas casas nos oferecem. E aí a gente também precisa pensar no sentido de criação de hábitos saudáveis, que desde o início nós estamos falando sobre hábitos saudáveis. E a nossa proposta é para que a gente avalie de que forma nós estamos nos utilizando do que está sendo oferecido, se nós recusamos e achamos que isso não é prioridade, ou que não é importante, ou que isso mais à frente nós vamos poder olhar. Só que, na verdade, o momento é agora. Nós não podemos prolongar o nosso compromisso de cuidarmos da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito para daqui a 10 anos. Então, nós precisamos aceitar e olhar com gratidão o que nos é oferecido, nos é ofertado, né? Os convites que nos são feitos, para que nós possamos ter mais condições de entendimento e de aceitação e, desta forma, passarmos pelas questões adversas com mais resignados e com que a nossa fé seja também do tamanho do grão de mostarda, como saiu no nosso evangelho no início. Então, as casas espíritas oferecem passe magnético, a água fluidificada, a prece, a oração, o evangelho no lar, o atendimento fraterno também é uma terapia importantíssima, principalmente nos momentos atuais em que nós todos estamos passando por uma situação que nunca imaginamos passar, né? Em que nós não estamos mais presentes nos espaços em que estávamos acostumados, estamos sentindo muita falta destes encontros. Então, as casas espíritas estão trabalhando de modo a ainda ofertarem esses
esses importantes trabalhos para que nós possamos nos mantermos firmes e com coragem e fé, assim enfrentando e superando esses momentos difíceis. As palestras públicas doutrinárias, né, as exposições como essa que estamos fazendo hoje, os tratamentos espirituais especializados à distância, né, que ocorrem nos domicílios, a educação espiritual e a prática da caridade, isso também acontece nos centros espíritas e também nós somos convidados. E aí fica essa nossa reflexão de que forma eu tenho olhado esses convites, de que forma isso tem me tocado, de que forma eu tenho entendido sobre esses convites. A doutrina espírita dirige o seu convite a cada um, ou seja, dirige o convite a todos nós, sem distinção alguma, e ainda permite para que a gente pratique o exercício do livre-arbítrio. Assim, eu aceitando ou não esse chamado à reforma íntima, ou seja, mesmo a Casa Espírita ofertando vários trabalhos que ofertam que eu vá buscar os remédios para a minha alma, para o meu espírito e consequentemente para o meu corpo, também oferece como forma de medicação a caridade. E a caridade, nós sabemos que existem várias formas da prática. Então, fica também essa reflexão de que forma eu tenho me envolvido no meu dia a dia, quais são os momentos que eu tenho deixado para destinar ao outro. Seja, existem inúmeras formas, né, que eu acabei de citar. Busque a sua casa espírita e pergunte de que forma você poderia auxiliar. Eu tenho certeza que se você ainda não faz, você será surpreendido com a riqueza destas possibilidades de encontro, de trocas, de carinho, de acolhimento, que tudo isso também está dentro da criação de hábitos saudáveis. E aí, nesta questão do corpo, né, que a gente estava falando das terapias complementares, está dentro da parte espiritual e da parte do corpo também, né? E tudo isso somando as terapias espirituais, as terapias complementares espirituais, somando-se aos tratamentos médicos tradicionais, ou seja, a doutrina espírita não fala de forma alguma que ou a gente trata somente a parte espiritual e nega, né, não há necessidade do tratamento médico, ou uma ou outra, de forma nenhuma. Tanto que no próprio Evangelho nos diz, né, que se Deus permite que existam, se Deus permite que existe a parte espiritual e a parte médica, então uma complementa a outra. Então nós necessitamos que as duas estejam em harmonia. Então, nessas questões que nós estamos citando para a nossa reflexão sobre a criação de hábitos saudáveis, vamos para a parte final do nosso orar e vigiar. Por que o nosso orar e vigiar? Eu trouxe também para nos ilustrar alguns trechos o livro Longevidade, da Cristina Canovas de Moura, que é uma trabalhadora espírita longeva. E esse livro é muito rico, ele é bem didático, ele é carinhoso, vamos dizer assim. Tem um capítulo que fala o velho ou o idoso, o que perdemos e o que ganhamos. Então, fala assim: a história de vida de cada criatura é importante para determinar sua capacidade de mudar e de crescer durante a idade avançada.
No entanto, na arte de bem envelhecer, podemos dar origem a novas forças, novas aptidões que não puderam ser desenvolvidas anteriormente nas outras fases de vida. Para o ser humano que vive o entardecer da jornada na Terra, pode surgir a tão almejada estabilidade emocional, decorrente de maior liberdade interior, novas perspectivas e uma visão translúcida da vida. Ela traz nesse capítulo toda uma questão, uma análise sobre a parte física, o que perdemos, né? Que naturalmente a cada dia nós vamos envelhecendo e vamos necessitando de alguns cuidados e de um olhar realmente com carinho para a nossa matéria. E também fala o que nós ganhamos, né? Aqui ela fala no sentido de que nós ganhamos. Ela fala assim: com a velhice também outro ganho é mais liberdade e experimentar coisas que ainda não viveu. É possível se permitir mais e dever menos satisfação aos outros. A estação da velhice, quando a maturidade chega e vem acompanhada de sabedoria, muitos idosos descobrem que vale mais estar bem consigo dentro da sua idade que propriamente parecer bem. Ela fala também sobre castigo ou redenção, então no sentido de que não devemos alimentar o medo das doenças com a velhice e as incapacitações que advêm delas. Adotar uma visão positiva sobre as questões que envolvem o envelhecimento, ou mesmo o pensamento positivo, como uma postura de vida frente às vicissitudes da velhice, é uma sadia escolha. O otimismo é fortemente ligado à longevidade e à qualidade de vida, mesmo diante da doença. Então, importante, né, a contribuição dela que ela traz, que mesmo diante da doença, o quanto a forma de nós vermos o momento em que estamos passando, buscando apoio, esses apoios que nós falamos e citamos agora, que nós não estamos sozinhos, o como isso ajuda a nós enfrentarmos essa fase, né, e especificamente a longevidade, se estamos passando por quadros de doença, o quanto nos auxilia, nos dá apoio a passarmos, enfrentarmos de uma forma dentro das nossas condições mais positivamente. Então, a importância do orar e vigiar está dentro destes itens anteriores que nós citamos, né? Uns complementam os outros. O orar e vigiar, nós estamos falando a quantidade de itens que as nossas casas espíritas nos oferecem, como encontros, como possibilidades de reflexões, como possibilidades de acolhimento, como possibilidades de aprendizado, porque nós aprendemos uns com os outros, nós precisamos uns dos outros para estarmos aqui e vivermos de uma forma harmônica, ou vivermos de uma forma a tentarmos praticar a máxima do nosso amado Mestre Jesus, que é amai-vos uns aos outros. Então, a importância do orar e vigiar, no momento em que eu me coloco em prece, que eu rogo ao plano maior, que eu consigo conectar com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, de alguma maneira eu estarei aprendendo, que eu preciso me automonitorar, eu preciso monitorar os meus pensamentos, eu preciso conhecer os meus sentimentos, e assim eu vou me autopromovendo bem-estar. O bem-estar não necessariamente está em questões financeiras ou em questões que o mundo pode me oferecer. O bem-estar, ele é promovido dentro de mim. Em primeiro momento, eu preciso aprender que o meu bem-estar é promovido pelas minhas sensações, pelos meus sentimentos, os meus pensamentos. Se eu estou bem comigo mesma, naturalmente, o que acontece ao meu entorno, por mais que eu sinta, não me atingirá de uma forma tão negativa, porque eu sentirei e entenderei que é com o outro e não comigo.
Assim como me fez lembrar de uma passagem, de uma entrevista recente do Divaldo Franco, em que perguntaram para ele sobre as manifestações virtuais, de alguma maneira negativas, que fazem algumas colocações negativas. E ele muito sabiamente, óbvio, nos ensina que é uma escolha ele focar nessas manifestações, né? Então, que de alguma maneira ele não foca no lado negativo, ele foca na missão dele, no quanto ainda ele necessita trabalhar, no quanto ele ainda necessita praticar o bem. Então, tudo é uma escolha. Então, que nós possamos também nos utilizar, e o Divaldo não é nenhuma criança, então nós nos utilizemos também deste exemplo dele. Óbvio que ele está num nível muito além da nossa condição atual, mas nós temos o exemplo para nosso aprendizado. E por final eu queria ler um poema bem rapidamente. Envelhecer e a Poesia de Viver, de George Hessen. Conforme envelhecemos, o cérebro se reorganiza e passa a agir e pensar de maneira diferente. Essa reestruturação nos torna mais inteligentes, calmos e felizes. Para o ignorante, a velhice é o inverno, para o sábio é a estação de colheita, diz o Talmud. Tornar-se velho é processo natural que pode ser atraente ou desfavorável. Sentimos constrangimento ao perceber a capacidade física diminuindo. No entanto, a capacidade intelectual pode aumentar, assim como a experiência de vida. Na velhice pode ocorrer a relativa perda de memória, mas o aprendizado e o raciocínio social melhoram, ou seja, na velhice há mais capacidade de navegar através das complexidades da vida na sociedade. Quando a libido, por exemplo, vai se esvanecendo, o encanto de viver vai se alargando. Não obstante a saúde física possa gerar queixas naqueles que não souberam ou não se prepararam para envelhecer. Especialistas estão percebendo que a atitude mental tem um papel importante na decrepitude. Por isso, há pessoas que dizem se sentir mais jovens do que realmente são. A perspectiva juvenil as torna mais ativas e mais longevas. Entretanto, porque existem pessoas desanimadas aos 20 anos, quando outros se sentem ativos aos 80? Em que tempo se deve colocar o limite entre a mocidade e a velhice? Feliz do velho que viveu a vida bem vivida e vive agora o esplendor da velhice com o espírito jovem cheio de vida. Se vivemos na disciplina do trabalho, com a ginástica na academia, do pensamento digno, manteremos sempre saudáveis os músculos da juventude espiritual, a que se constrói por fonte de inexaurível renovação, aperfeiçoando o presente e edificando o amanhã. Não podemos execrar a velhice quando vemos que o tempo nos traz a riqueza da experiência. Não há limite preciso entre juventude e velhice, quando conseguimos dominar o corpo físico e conservá-lo viril através dos anos. Assim sendo, não envelhecemos. Pelo contrário, o tempo aprimora e aguça, dando-nos a juventude que se repete cada vez mais bela e segura em cada nova reencarnação. É completamente incoerente considerar a velhice como algo horrível, mortificante, degradante. Ora, por que avaliamos o transcurso do tempo declínio e não mudança? Lembremos que Jesus só se entregou à sua missão na idade madura. E Kardec só iniciou a codificação do Espiritismo aos 50 anos de idade. Chico Xavier não se entregou à decrepitude, mesmo quando transportado nos ombros amigos. Serviu a todos os necessitados, que por ele buscavam consolo até o final dos seus dias aqui na Terra. Então, que pensemos na condição atual dos nossos longevos, que possamos refletir o quanto nós somos ainda úteis, o quanto as nossas experiências de vida ainda podem servirem de exemplo, o quanto de bem ainda podemos praticar. E encerrando, um trecho do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Um diálogo entre Simão e Jesus.
Simão pergunta: então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é meta do espírito? Perguntou o discípulo emocionado. Não, a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Ainda aqui devemos recordar o símbolo da árvore para reconhecer o fruto perfeito. É a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Percebendo que o mestre estendera seus conceitos em amplas imagens simbólicas, o apóstolo voltou a retrair-se em seu caso particular e obtemperou. A verdade, Senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga a minha alma, na semeadura da vossa doutrina santa. Mas escuta, Simão, redarguiu-lhe Jesus com serenidade enérgica. Achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Em verdade, Simão, ser moço ou velho não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então, que possamos ser de Deus em todos os momentos das nossas vidas, que possamos aproveitar todos os instantes sendo de Deus, não importa a fase de vida em que nos encontramos. Sempre teremos oportunidades de praticarmos o bem ao nosso próximo e sempre teremos a possibilidade de aprendizado e também, de alguma maneira, de oportunidades de ensino com as nossas vivências. Então, assim, nós encerramos essas trocas de pensamentos, de reflexões da nossa amada doutrina espírita, com a nossa prece final, agradecendo ao plano espiritual, a Jesus, a Joaquim Cacique de Barros, por estarem conosco, nos intuindo, auxiliando as nossas reflexões para que possamos aprender e que possamos seguir na nossa caminhada do bem. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Deus, e que assim seja. Obrigada a todos, uma boa noite.